Capítulo 193, Erupção da energia Yin. Tradução, GP Revisão, Azel. A morte de Wishan e a destruição do Alcateia do Lobo Sangrento, sem dúvida, se tornaram o tópico mais quente da cidade de Yan durante esse período. Ninguém esperava que a facção que existiu por cerca de uma dúzia de anos se desintegraria completamente em menos de um mês. Claro, assim como as desta propagação, as notícias do principal protagonista desta história, Lin Dong, se espalhou como incêndio. Ao assumir 3 adversários por si só, na qual, seus oponentes eram extremamente famosos na cidade de Yan e nas proximidades. No entanto, mesmo que isso fosse assim, ele ainda conseguiu matar um e ferir os outros 2. Com esse tipo de registro de batalha, mesmo uma pessoa comum falaria sobre isso, e sentiria que o sangue no corpo começava a ferver um pouco. Essa ousadia realmente causou que alguém fosse subjugado. Além disso, quando ouviram que essa pessoa não tinha nem 20 anos de idade, esse sentimento subjugado se transformaria em um suspiro alto de admiração. Nos últimos 100 anos da história da cidade de Yan, esse tipo de talento nunca antes tinha aparecido. A família Lin foi verdadeiramente sortuda por ter tal descendente. No meio-mês seguinte, a anteriormente conhecida Alcateia do Lobo Sangrento gradualmente desapareceu como fumaça sob o contra-ataque implacável da Associação dos Mil Ouros. Nenhum dos praticantes mais fortes da Alcateia do Lobo Sangrento escapou, já que eles foram limpos diretamente pela Associação dos Mil Ouros. Quando algumas das facções comuns viram isso, eles rapidamente se tornaram receosos como animais assustados. Além disso, as facções que tiveram alguns laços com a Alcateia do Lobo Sangrento anteriormente negaram com pressa qualquer relação com ela, temendo que eles estariam implicados nesse extermínio. À medida que a Alcateia do Lobo Sangrento foi exterminado, a reputação da Associação dos Mil Ouros na cidade de Yan também subiu como o sol. É claro que, em comparação com a Associação dos Mil Ouros, a família Lin era muito mais discreta e não mostrava nem divulgava notícias sobre esse assunto, pois continuavam suas atividades diárias regulares. Claro, depois que este assunto ocorreu, a maioria das coisas prosseguiu extremamente suavemente para a família Lin na cidade de Yan, e não havia mais facções que ousassem obstruí-los. Afinal, todos sabiam que a maior razão pela qual a Associação dos Mil Ouros conseguiu transformar a derrota em vitória contra a Alcateia do Lobo Sangrento foi devido a Lin Dong da família Lin. No que diz respeito ao seu praticante de primeira classe, mesmo a Associação dos Mil Ouros era incapaz de combinar com a família Lin que possuía esse tipo de peso pesado como Lin Dong. Quem mais ousaria ofendê-los? Isso não seria cortejar a morte. Assim, embora o poder geral da família Lin tenha sido provavelmente incapaz de atingir o mesmo nível que a Associação dos Mil Ouros, depois que a Alcateia do Lobo Sangrento foi exterminado, a família Lin já se tornou a nova e genuína facção superior na cidade de Yan. Enquanto a cidade de Yan estava abominável devido à expulsão da Alcateia do Lobo Sangrento pela Associação dos Mil Ouros, Lin Dong não deu nenhum passo à frente. Durante este período de tempo, ele ficou na família Lin porque, depois que a família Lin sabia que ele iria embora, muitos deles tentaram rapidamente fazer o melhor uso de seu tempo para pedir orientação para as artes marciais. Em resposta, Lin Dong recebeu todos eles. Afinal, se o poder da família Lin pudesse crescer um pouco, ele se preocuparia um pouco menos. Estrondo. Em um pátio no fundo da propriedade da família Lin, um brilho levemente dourado cintilava no ar. Uma plataforma dourada flutuava no meio do ar, emitindo uma aura extremamente opressiva. A plataforma dourada apareceu de forma fraca e dourada e tinha cerca de 3 metros de altura, provocando a sensação de ser tão pesada como uma montanha. No entanto, esta plataforma dourada quadrada não era tão compacta quanto a que Wang Yan havia exibido, mas sim algo mais ilusória. Bang! A plataforma dourada virou-se no meio do ar, antes de bater no chão, transformando diretamente uma rocha em pó com uma força tão grande que mesmo as rachaduras começaram a se formar no chão.
Quando ele observou esse poder destrutivo, Lindung apenas sacudiu ligeiramente a cabeça, um pouco insatisfeito. O poder da palma subjugadora da plataforma dourada, que ele mostrou claramente, não era igual a de Wang Yan. No entanto, não havia nada de errado com isso. O requisito mínimo da palma subjugadora da plataforma dourada era necessário alcançar o estágio de criação da fórmula. Ou então, não seria possível criar uma plataforma dourada, e o poder de ataque seria bastante limitado, incapaz de trazer essa aura forte e poderosa. Embora o atual Lindung tenha avançado para o nível Yuandan perfeito, isso foi, afinal, ainda uma grande distância do nível da criação da fórmula. Ao usar a técnica da alabarda, ele conseguiu emprestar o poder das alabarda escamada ancestral sagrada para aumentar seu poder. No entanto, esta palma subjugadora da plataforma dourada precisava do suporte da força inata de alguém. Lindung ser capaz de compactar a plataforma dourada para tal nível no nível Yuandan perfeito já era uma conquista bastante decente. Se não fosse pela ajuda de sua energia mental, ele definitivamente não conseguiria manipular o poder Yuan de tal forma. Simplificando, a chamada criação da forma era o nível de controle de poder Yuan. Que somente quando alguém alcançou um certo grau de domínio, seria possível compilar o poder Yuan em várias formas e possuir a capacidade de fortalecer os ataques. A energia mental de Lindung não foi fraca e foi capaz de complementar o controle de poder Yuan bastante bem, ajudando-o a atingir um efeito um tanto notável. Claro, esse tipo de caminho onde se cultiva a energia mental e o poder Yuan não era exclusivo de Lindung. A maioria dos praticantes conseguiu um certo nível de proficiência em ambos os campos, no entanto, um campo geralmente seria mais profundo, enquanto o outro mais raso. O irmão Lindung é ótimo. Enquanto Lindung estava profundamente pensado, o riso alegre de uma moça surgiu de repente. Ao ouvir esta voz, Lindung riu suavemente, enquanto levantava a cabeça e olhava para a bela jovem com roupas coloridas próximas. Ele rapidamente se aproximou, examinando o rosto ligeiramente pálido de Quintan, com as sobrancelhas franzidas. Se você estiver mal, não corra demais. Durante este período, a fragmentação da energia Yi no corpo de Quintan tornou-se cada vez mais difícil de lidar. No entanto, Lindung não estava ansioso para usar imediatamente a saliva do dragão de Yin extremo. Isso foi porque ele ainda precisava esperar o momento em que a quantidade de energia de Yin atingiu seu pico em um mês. Desta vez seria nesta noite. Ao ouvir isso, Quintan riu alegremente, fazendo uma careta em Lindung, antes de puxar o braço dele. Seu rosto pequeno e delicado de repente escureceu um pouco quando ela disse com uma voz suave: Irmão Lindung vai sair logo logo. Para proteger as pessoas que eu quero proteger, eu preciso de força. Minha força atual ainda não é suficiente para proteger todos vocês, portanto, eu preciso de uma força maior, uma força que eu não consigo obter na cidade de Yan. Lindung acariciou com ternura os cabelos finos de Quintan enquanto ele respondeu. Quintan encarou um pouco e de repente declarou: Eu também quero proteger o irmão Lindung. Haha, isso vai ter que esperar até você me superar primeiro. Lindung ficou encantado, logo depois, esfregou o queixo e disse: Se pudermos submeter a energia Yi no seu corpo esta noite, no futuro, você poderá controlar lentamente a energia Yi em seu corpo. Depois disso, suas realizações futuras só podem ser descritas usando a palavra terrível. Superar-me será então um assunto muito simples. Realmente? Os olhos límpidos de Quintan brilhavam quando ela perguntou com alegria. Lindung riu suavemente enquanto ele acenava com a cabeça. Ele ficou em silêncio por um momento antes de continuar. No entanto, alguns assuntos são um pouco perigosos e até fatais. Como se ela sentisse a hesitação no tom de Lindung, Quintan levantou abruptamente seu pequeno rosto e declarou sem a menor hesitação: Irmão Lindung, eu não estou com medo.
Ao ver isso, Lindong voltou a ficar em silêncio, antes que ele finalmente acenasse com a cabeça. Milímetro, você deveria fazer preparativos adequados, o assunto da noite é muito importante. Quintan sorriu quando ouviu isso e repetidamente acenou com a cabeça. Seus passos foram rápidos e claros quando ela voou como uma borboleta. Enquanto observava a figura deixada por Quintan, a expressão de Lindong ficou um pouco solene. Em seu ombro, pequeno Martin apareceu e disse, eu deveria lembrá-lo de que, se a energia Yin em seu corpo entrar completamente em erupção ela será incapaz de controlá-la, na melhor das hipóteses, será gravemente ferida e, na pior das hipóteses, morrerá no local. Claro, se ela tiver sucesso, seria extremamente benéfico para ela. No futuro, enquanto ela for um Yindan, sua força definitivamente aumentaria. Naquele tempo, até você achará muito difícil vencê-la. Embora seja necessário passar por um julgamento após julgamento com este tipo de físico, uma vez que as restrições são desfeitas, ela definitivamente se tornará uma filha favorita dos céus. Lindong acenou suavemente a cabeça, ele não se importou se Quintan se tornasse forte. Ele ficaria muito feliz enquanto pudesse viver a vida com alegria. Mesmo que isso seja assim, o corpo de Quintan não pode suportar por muito mais tempo. Por isso, podemos também sair e lutar. Lindong já havia abordado esse assunto por meio mês. Durante este período, a frequência da energia Yin no corpo de Quintan em erupção tornou-se cada vez mais frequente. Se isso continuasse, Quintan demoraria um pouco mais de meio ano antes que seu corpo fosse incapaz de resistir à corrosão da energia Yin. Como o resultado final era o mesmo, eles iriam lutar. Feu. Com um suspiro de ar frio, Lindong levantou a cabeça e olhou para o céu gradualmente escurecendo, quando ele murmurou, definitivamente terei sucesso. Tarde da noite, Quintan silenciosamente sentou-se em uma plataforma de pedra em um dos pátios internos dentro da propriedade da família Lin. A energia Yin fria lentamente ondulava em torno dela, de modo que mesmo uma fina camada de geada cobria a plataforma de pedra. A energia Yin no corpo de Quintan ainda não havia entrado em erupção, mas já causou essas mudanças em seus arredores. Era difícil imaginar o quão aterrorizante seria quando realmente entrasse em erupção. Abaixo da plataforma de pedra, Lindong levantou a cabeça e olhou para o céu noturno. À medida que a lua brilhante gradualmente diminuiu, a energia do Yin ao redor deles também se tornou cada vez mais rica. Ele poderia até sentir fios de energia Yin invadindo o corpo de Quintan sem o controle dela. Os olhos de Quintan estavam bem fechados. À medida que a energia de Yin brotava, o que frio aterrorizado escondido no fundo do corpo deu indicações de aparecer mais uma vez, enquanto um arrepio fluía silenciosamente. À medida que esse arrepio fluía pouco a pouco, cerca de meia hora depois, o corpo de Quintan de repente começou a tremer um pouco. A energia do Yin em seu corpo também foi desencadeada pelo que frio rico envolvente. A energia de Yin jorrou no meio do ar e continuamente vertida no corpo de Quintan enquanto emitia ruídos de vento. Os olhos de Lindong estavam bem fixados nos de Quintan. Quando a energia de Yin no corpo dela atingiu o ponto crítico, seus olhos de repente se tornaram sérios, enquanto ele ergueu a mão e uma caixa de jade saiu do saco Qiankun. Quando a caixa de jade se abriu, um elixir preto que emitiu uma energia Yin extremamente potente e pura flutuou lentamente, antes de finalmente pairar acima da cabeça de Quintan. Sui. O olhar de Lindong piscou, quando o punho de repente se apertou. A saliva do dragão de Yin extremo logo se abriu, uma vez que uma pressão invisível a transformou em profundas gotas pretas de líquido viscoso que foi preenchido com uma inesgotável energia Yin fria. Elas caíram na cabeça de Quintan, e invadiram rapidamente seu corpo. Estrondo. À medida que cada gota de líquido preto de Yin profundo entrou no corpo de Quintan, a energia Yin subitamente varreu o corpo de Quintan como um furacão. Em face dessa aterradora energia Yin, até Lindong ficou momentaneamente chocado.